Olá! O programa Terceiro Setor de hoje vamos falar do trabalho social do Instituto Olívia Corvo. Para este nosso bate-papo, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Carlos Barbieri, advogado e professor de Karatê. Seja bem-vindo. E Ricardo Lechner, professor de Karatê e educador físico. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo de você estar aqui no nosso estúdio para a gente poder conversar um pouquinho, né? Sobre esse projeto, né? A gente estava tendo um bate-papo antes de começar o programa e vocês falaram que vocês trabalham em projetos distintos, né? Sim. Vamos Locais começar. distintos. São projetos distintos, né? Mas que têm o mesmo objetivo, né? Sim. Ajudar a comunidade. Sim. Vamos falar com você primeiro, Carlos. Qual a sua formação? Qual o objetivo do projeto que você trabalha? Da onde nasceu o projeto? E a gente vai bater nesse bate-papo entre nós. Tá. Eu iniciei no Karate Kyokushin desde os 12 anos de idade, né? E aí me formei faixa preta e comecei a dar aulas na academia, tudo, e quis expandir isso para alguma coisa em prol da comunidade, né? Lá a gente está em Paraisópolis, já faz em torno de 10 anos existe esse projeto lá, se iniciou numa outra casa e hoje nós estamos dentro do CEL de Paraisópolis, numa parceria com a prefeitura, e a gente dá aula ali no CEL. Você tem parceria com a prefeitura. E como que o projeto foi aceito? Porque Paraisópolis é uma favela, né? Ali a gente conseguiu um contato junto com o gestor do CEL na época, que autorizou a gente entrar lá dar as aulas. Então a gente não teve muito problema com relação a isso. Eles entenderam, era uma modalidade nova ali no começo, mas que chamou a atenção do pessoal, né? Então quase 10 anos já dentro ali da comunidade de Paraisópolis, o pessoal treinando o Karate Kyokushin. E como vocês trazem as crianças? Como vocês chamam elas para o projeto? Muitas vezes a gente tem uma divulgação ou pela rede social, né? Ou a gente faz ali algumas demonstrações locais mesmo, lá na comunidade. E aí o pessoal vai comentando um com o outro, e a molecada vai aparecendo, treina junto, chama um amigo. E aí foi crescendo dessa maneira mesmo. Que bacana. E isso já faz 4 anos? Em torno de 10 anos, mais ou menos, que existe esse projeto. E o seu projeto, Ricardo? Bom, meu projeto foi idealizado pelo Leonardo Corvo, há 10 anos atrás. A grande diferença do projeto de Taipas é que lá é um abrigo, né, de crianças de 0 a 17 anos. Crianças que alguns vêm da FEBEM, outros vêm que a justiça manda ir para lá. Enfim, aí eu estava no Japão, morei no Japão durante 6 anos, e aí eu estava voltando para o Brasil e eles me convidaram para entrar nesse projeto. E eu me vi ali, porque como eu entrei no Karatê também com 12 anos, quando meu pai morreu, aí aquela coisa de menino adolescente, fazendo um monte de besteiras. Então minha mãe me colocou no Karatê, então eu estou nesse projeto que já nem é mais trabalho, já é extensão ali da minha vida. E eu amo estar lá e já faz uns 10 anos mais ou menos que eu estou lá. A vida de vocês tem alguma coisa em comum com as crianças que vocês encontram lá? Vocês tiveram alguma experiência parecida? Ou isso nasceu mesmo do emocional, né? De querer estar ajudando? Porque a gente vê que tem muito atleta que hoje tem projeto, financia projeto próprio, pela própria história de vida, né? Você tem alguma coisa parecida na sua família ou com você mesmo? Porque ele falou que ele tem já uma história, né? Sim, entendo. Não, na verdade, assim, realmente foi a empatia e o aprendizado que eu tenho nessa troca com eles, né? Graças a Deus, minha família pôde prover estudo. Hoje eu sou formado, sou advogado, atuo, né? Como advogado, mas essa é a minha segunda atividade, é o Karatê mesmo, né? Você tem filhos? Não tenho filhos. Não tenho filhos. Sua família, ela acompanha também? Ela já chegou aí no projeto ou não? Acompanham, gostam. Estão sempre divulgando também esse trabalho que eu faço lá na comunidade, né? Até para a gente conseguir captar recursos também, né? Porque essa hoje é uma dificuldade que a gente tem, é recurso, né? Porque a gente tem feito esse projeto com recursos próprios, né? Mas então, você tem uma parceria, porque você tem uma parceria com a prefeitura. Ela ajuda financeiramente? Não. É totalmente voluntário. Totalmente voluntário? Totalmente voluntário. Hoje são quantas pessoas que participam do projeto ativamente, no sentido financeiro? São parceiros mais de empresas privadas que hoje custeiam a gente em ajuda a campeonato, ajuda em exames de graduação, a compra de roupa, né, o uniforme para fazer o treino do Karatê. Então, isso tudo ou vem de particular ou de empresa privada. Hoje vocês estão com quantas crianças no projeto? A gente tem em torno hoje, se juntar todas as turmas nossas, a gente tem em torno de 100, 150 crianças. Mas elas
rotativo, né? Que alguns param, voltam, mas Sim, tem em torno sim. de 150 crianças. Porque o karatê, querendo ou não, é uma arte marcial de sequência, né? Sim. É uma repetição, é um ensinamento de vida, né? Tem criança que vai. Você já chegou no seu projeto que você participa de ter algum campeão formado já em preta? Já tem alguma história de algum atleta? Tem alguns atletas que se destacaram bastante. O Ricardo também tem ótimos atletas, né? Inclusive, a gente estava falando, né? A gente é independente, mas muitas vezes a gente faz um intercâmbio entre os alunos do Ricardo e os meus alunos lá de Paraisópolis, né? Porque Eles acho que treinam juntos A também. diferença, acho que, dos dois projetos, os dois têm o mesmo objetivo. Mas o pessoal, por mais que seja carente, existe uma família, né? Sim. No seu sim. caso, não, né? Não. Conta um pouco da experiência, de como começou, quanto tempo. Então, como eu te disse, eu voltei do Japão, né? Morei lá 6 anos, aí voltei, eles me convidaram para ir dar aula lá. Eu fui. E a sua infância? E foi exatamente quase igual a dos meninos. Meu pai morreu, minha mãe tinha que trabalhar, então a gente estudava na escola pública, se foi, vai, se não foi, tudo bem. Eu ficava meio assim, jogado, assim, não, entre aspas, né? Não é igual a eles, né? Eu sempre tive uma mãe, mas era assim, basicamente como eles. Então nossa, eu tô ali dentro, eu me vejo ali sempre. Cada criança que entra, eu me vejo. O ruim lá é que quando a criança completa 17, 18 anos, Sim, é uma casa abrigo. tem que sair do projeto. Aí vai para um outro lugar, né? Então esse é o grande problema. Temos vários campeões, muitos campeões sul-americanos. Teve um menino, o William, que ele chegou quase ali no UFC, chegou perto, só que a cabeça é um pouquinho difícil, então não deu certo. Mas, nossa, quando eu vejo isso daí, eu fico até emocionado, que é demais. É uma satisfação muito grande, Nossa, né? Quando enorme. você consegue salvar Enorme, uma exato, vida, né? enorme. E hoje, por mais que tenha psicologia, tenha lições de vida, nada como esporte, né? Nada como esporte, Sem dúvida, exatamente. sem dúvida. Existe uma filosofia no karatê que é muito forte, né? Que é diferente de hoje dos esportes atuais. E isso, acoplado com o esporte, eu acho que isso salva uma criança. Exato. Não, sem dúvida. Disciplina, né? Disciplina, o formação foco, o do caráter. respeito, Exato, a formação do sim. caráter. Isso hoje, que eu acho muito que os esportes hoje modernos, eles não têm isso, né? Exato. É a filosofia, é o foco para você conseguir as coisas, saber que tem a sua vez, aprender, né? Lutar, ser guerreiro. Na verdade, assim, a gente não foca só os meninos, as meninas, eles virarem atletas. A gente quer formar ser humano, né? pessoa. Formar pessoas com caráter que possam levar do karatê filosofia, o ensinamento para a sua vida, né? Comum, levar sua família, os seus filhos, né? Aquilo como um meio de vida para que ele se torne centrado e faça as coisas da melhor maneira possível, né? E, Ricardo, ele estava falando, né, que são as pessoas que ajudam, né, instituições. Você, nesse lugar onde você trabalha, que é o Projeto Corvo, né? Vocês têm ajuda de algum setor público ou não? A gente não tem ajuda de absolutamente ninguém, setor público, nada. É só o Léo mesmo, é ele que custeia tudo, o meu salário, inclusive. Taxa de campeonato, exame. Faz uns 3 anos que a situação apertou um pouquinho para ele, e aí eu venho trabalhando dentro disso, fazendo rifa, como eu ministro aula para agentes particulares, às vezes eu peço ajuda, você consegue ajudar aqui, consegue ajudar ali, então a gente está sempre movimentando aí, com uma coisinha ou outra, né, para manter o projeto em pé. Hoje a Casa Abrigo tem quantas Menos, no abrigo tem mais ou menos umas 60 crianças, mas agora tem as de fora que vêm também participar do projeto. Mas do abrigo, umas 60 crianças. As crianças carentes mesmo, né? Que não tem família. E tem muitas crianças que saem e continuam fazendo karatê ou não? Sim. Inclusive o nosso mestre, o Marcos Costa, ele abre a academia para essas crianças, mas aí tudo vai depender também de nota na escola, tudo aquela coisa, né? Sim. Se tiver uma nota boa, tiver respeito, etc., ele dá uma bolsa para a criança treinar lá, na academia. O seu fica onde? O dele fica em Paraisópolis? O meu fica Parada de Taipas. Parada de Taipas? Parada de Taipas. Isso fica onde? Perto de Caieiras. Nossa. Um pouquinho antes, né? São quantas vezes por semana que vocês Eu vou vão 3 vezes por semana, quartas à tarde, quintas de manhã e sábado de manhã. E você? Eu vou também 2 vezes por semana, eu vou às segundas-feiras, né? Lá no Céu de Paraisópolis, a aula começa às 19h30 e de sábado, 15 horas da tarde. E as crianças todas elas vão, não costumam... Vocês têm alguma disciplina de não poder faltar para não perder a vaga, né? Por ser um trabalho voluntário, ou elas têm a disciplina de... Tem a particularidade, o Ricardo tem a metodologia dele. Nesse aspecto, quando vamos fazer o campeonato ou tem a participação no campeonato, falo, olha,
você tem 2 meses aqui, que 2 meses você não pode faltar mais do que 3 vezes. Né? Aí se faltar mais 3 vezes, eu vou dar chance para outro. Né? E como eu falei, os recursos são poucos, às vezes a gente não consegue mandar todos os atletas, né? Porque tem custo às vezes de ônibus, né? Condução para levar um torneio em alguma outra cidade, a própria inscrição, né? Para o campeonato é um custo, né? A gente dá um pouco, ajudar na alimentação, às vezes tem que ajudar até na condução para o atleta ir lá treinar com a gente, né? Então, às vezes a gente tira do nosso bolso mesmo para eles poderem estar lá treinando com a gente. Né? Exato. Dentro do seu projeto, você tem alguma história que surpreendeu, que ficou assim como destaque? Alguma criança? Você tem algum relato para poder passar para a gente? Ah, sempre tem ali no projeto, sempre às vezes aparece algum aluno, às vezes está até especial, né? Tive uma aluna lá que estava com depressão, ela começou a treinar, o karatê passou isso, né? Foi um auxílio muito grande na vida dela, ela agradece até hoje, né? E tem outros, né? Várias histórias, né? Dentro de comunidade a gente sabe, o Ricardo conhece bem a vida dos meninos lá, difícil, né? Então a gente aprende essa troca, né? A gente aprende com eles, né? E eles estão aprendendo o karatê com a gente. E cada criança que você vê que tem um relato ou uma história, qual que é a sensação sua? O que você sente quando você vê realizado? Porque é um ideal, né? Assim, você vai lá, para cada criança tem um monte, mas a gente cria um ideal, né? Você quer conseguir salvar ou colocar ela num caminho bacana. Qual a tua sensação? A sensação é de satisfação total quando você vê que a pessoa está indo no caminho, está indo bem, né? Aquele aluno que geralmente não tinha foco na escola, ele começa a passar a ter foco, a mãe vem falar com a gente, olha, muito legal, ele mudou muito em casa, né? Eu sou um professor que eu pego muito no pé nisso, que eu falo que karatê não é só dentro, né, da Na academia, realidade, isso do acaba sendo dojo. da família, né? Sim. Vira referencial para as crianças, Muitas né? vezes, o Ricardo deve ter muito isso, por esses meninos não terem praticamente família, né, a maioria, eles acabam tendo uma referência masculina nos forte. professores, né? E isso acaba tendo um vínculo muito grande, né? E você, Ricardo, tem algum relato, alguma história de alguém que... Bom, Conta tem pra várias, gente. mas eu vou citar um, ele está lá desde os 8, ele começou com 8 anos de idade, hoje ele tem 18 e continua lá, que é o Alex. O Alex. Hoje ele é faixa marrom, está trabalhando, está estudando, ministra aula quando eu não posso ir. Olha Esse é meu grande sonho, ele pegar a faixa preta e ficar lá no meu lugar, que eu vou ficar lá para sempre, para ele dizer para as crianças, ó, eu vim daqui, eu estou aqui agora, deixando a sua história. Exato, Sim, exato. sim. Então esse garoto é o garoto que é o meu destaque, assim. Ele entrou na Casa Abrigo com 3 anos. Com 8 anos. 8 anos. 8 anos. Ele 8 anos. e mais 3 irmãos. Qual que é a história dele? Só pra gente poder... Então, a história dele, o Abandono. pai alcoólatra, né? A mãe também. Batia nele, deixava ele sozinho, enfim. Aí a justiça deixou ele lá, inclusive ele ali, quando bem novinho. E aí pediram para os pais não ficarem perto. Hoje a mãe está melhor, já está indo às vezes lá no abrigo para ficar com ele, já estão liberando um pouco mais. Essa é a história assim que eu sei. Assim, tem muitas outras coisas assim, que não dá para relatar, que senão vou começar a chorar aqui também. Sim. E a história demais, dos irmãos? Também acompanharam no karatê? Também o Vinícius também acompanha, não como ele. Tem a Daiane, que acho que ela tem 20 anos, já tem 3 filhos. Que já não mora mais lá. Não mora mais lá, né? Só o Alex, assim, ele é tão especial lá que ele tem 18, é o único que mora lá ainda. Arrumaram um lugarzinho para ele, ele continua lá. Morando lá. Até os 19, 20 anos vão deixar ele lá por enquanto. E o teu objetivo é... Meu objetivo é formar ele faixa preta e que ele siga esse caminho aí. Eu já falei para ele o que ele quer ser, ele falou que quer ser um educador físico, falei para ele estudar, em busca. Então esse é o meu sonho, meu objetivo. E ele responde a isso? Ele responde muito bem, Sim. muito bem. Que bonito, que bacana. Vocês têm alguma política pública para poder angariar isso? Algum projeto para isso? Porque é Eu difícil, tenho trabalhado, né? Eu tenho trabalhado assim, arrumando os estatutos das nossas associações, né? Para a gente poder agora firmar parcerias, né? Buscar esses recursos, seja através de emenda ou alguns chamamentos públicos que está tendo entre o Estado e a Prefeitura, né? Para que a gente possa fazer esse projeto de uma forma continuada e aí sim ter um apoio, né? Uma verba que sustente o projeto, inclusive para a gente expandir, né? Porque hoje a gente tem essa disponibilidade por conta das atividades minha particular, né, de advogado, então minha disponibilidade é à noite, então eu só consigo dar aula à noite, né?
E a minha grande vontade no projeto é a gente abrir isso, fazer uma parceria, tendo a verba, a gente colocar outros professores em outros horários, de manhã, de tarde e à noite, para a gente crescer ainda mais o número, para atender essas crianças que não podem, né, estar à noite ali com a gente. Você dá aula à noite lá? Eu dou aula à noite. Você falou, acho que no começo do programa, que são hoje em média 150 crianças. 150 crianças. É assim, no mesmo horário ou não? Não. Eu digo assim, eu falo no total, 150 alunos que estão lá matriculados. Eu digo, às vezes não, a gente tem aula hoje que chega a quase 30 lá, está chegando, numa aula, né? O que é bastante. 30 alunos, né? Para quem está dando uma aula, assim, é bastante aluno. E você já tem foco para qual outros lugares que tem essa carência, que tem um espaço? Acho que em qualquer lugar hoje, num bairro mais simples, as pessoas têm esse tipo de carência muito grande, né? São Paulo é muito grande, né? Muito então grande, a gente né? tem sim, principalmente na Zona Sul tem muito local, né? Aqui na Zona Sul? Na Zona Sul tem muito local que a gente quer, eu tenho vontade de atingir em outros lugares, né? Próximo de Paraisópolis, nós temos ali, não tão próximo, mas na Zona Sul, que é o Grajaú, né? Eu tenho uma vontade de ir para lá também, arrumar um local para fazer o projeto por lá também, né? Tem bastante criança ali, tem outros CELs da região, né? A prefeitura, que já ficaram de olho assim, no projeto nosso, viram que estava dando resultado, muitos alunos nossos lá indo bem em competições, né? Então, isso daí o pessoal também tem interesse de expandir para outros locais e eu também, lógico. E você, Ricardo? Pelo que a gente entendeu, o teu sonho é formar um faixa preta e seguir seu caminho para outro lugar. Você já tem objetivo, foco para algum lugar, um planejamento? Então, meu objetivo, mais para frente, é abrir uma academia. E nessa academia, eu poder acolher esse tipo de criança para um horário específico, ou trabalhar lá na academia, enfim, dar algum tipo de trabalho para eles, né? Para eles ganharem também algum dinheiro, para poder seguir esse caminho, né? Assim, é o meu grande objetivo. A gente está tentando, eu e a minha esposa também é faixa preta. Que bacana. Ela é nutricionista, às vezes ela ajuda também lá com a alimentação desses meninos. Você tem filho? Tenho 2 filhos, tenho uma filha chamada Kaori e o meu filho chamado Ryan, que frequenta muito lá, eu gosto muito que ele frequenta lá, para ele ver, né, o que ele tem, o que as outras crianças têm, para ele dar um pouco mais de valor. Essas crianças são muito educadas, assim, é surreal de educação que eles têm. Então, meus filhos, eles sempre estão lá junto comigo, sempre que possível. E vocês são firmes com eles? Tem que ser. Então, olha, eu sou muito firme, quando tem que pagar castigo, paga castigo, são os castigos bem pesados e não tem jeito. Que é a base, né? Que é a disciplina e o respeito. Exato. Né? Sem dúvida. Essa filosofia oriental é muito importante, principalmente nessa hora, que se você não tiver o pulso firme com eles vão querer te dominar. Exato. A gente Nessa sabe situação, disso. eles são muito carentes, né? Eles têm necessidade de Sim. muita coisa, né? Exato. E nada na vida sem disciplina, a gente não chega em lugar nenhum. Sem Respeito, dúvida. né? Exato. Isso é muito... Ele disse que você pretende, pelo jeito na Casa Abrigo são 60 alunos e não tem mais disponibilidade de espaço local. Aquilo ali que você hoje idealizou, né? Uhum. Você tem mais ideia de trazer mais crianças ou só ficar com elas que estão lá? Então... Porque você falou que recebe também, né? Mas aí, assim, eu só vou lá para ministrar aula. Essa questão é interna, né? Quem pode entrar, quem não pode, já não é comigo. Eu tô ali, eu recebo todos. Sim. Quem estiver ali, independente de quem seja. Agora, a questão de quem pode, quem não pode, é tudo interno. É eles que decidem quem vai treinar, quem não vai. Então, não é comigo. Por mim, eu quero taipas inteiro ali comigo para eu ministrar aula e ensinar alguma coisa para eles. Você tem bastante hoje gente de crianças e adolescentes com graduação mais altas? Tenho. Tem? Tenho muitos lá em Taipas. Só não tenho preto ainda. Mas eu vou formar ainda lá. Nós também estamos chegando perto. Estamos chegando perto. Vocês também não têm objetivo. tempo. Qual que é o tempo de uma criança para ela percorrer as 7 fases? Isso varia muito, né, do aluno, mas em média uns 4 a 6 anos para pegar a faixa preta. Isso se for um treino continuado mesmo, né, com dedicação, ele consegue chegar em 5, 6 anos, ele consegue chegar à faixa preta. A criança. Sim, E a o criança adulto? ou o adulto também. O adulto também. O mesmo, a gente coloca como o mesmo tempo. Vamos falar com você agora, o Carlos. Me relata um pouco dos resultados positivos para a sua vida e o que você vê nas crianças com o ensino do Karatê.
Então, principalmente a dificuldade financeira que eles passam e às vezes eu chego e falo, puxa vida, né? A gente está reclamando de uma coisa tão simples, né? Que eles não têm, né? E estão levando a vida com um sorriso. Isso é o primeiro ponto que eu carrego, assim, né? E vejo, né? Outro ponto super positivo é você se enxergar também um pouco neles, né? Eles começarem a perceber que aquilo que você está fazendo, eles dão um valor também, né? Porque eles falam, poxa, ele está vindo aqui dar aula, né? Voluntário, né? Ele não recebe nada para isso, muito pelo contrário, ele se desdobra para arrumar as coisas para a gente. E eles veem isso, que tem um valor esse nosso trabalho, né? Isso é impagável para nós, né? Então a gente tem essa satisfação. Né? Crescimento como ser humano. Como ser humano, bastante, né? E também como a gente vê dos resultados deles em competições, né? Que eles estão mantendo foco. Nós temos alguns atletas lá que estão se destacando, tem a Ávila, que foi campeã brasileira esse ano. Né? Então, a gente tem formado bons atletas e boas pessoas, bons seres humanos. Né? O Ricardo deu exemplo, ele falou, poxa, a educação dos meninos é ótima. Alguns entram lá completamente indisciplinados e saem de uma maneira completamente diferente. Vocês já tiveram, com certeza, assim, algum aluno dependente químico e com o esporte do karatê, ele conseguiu, o esporte, a filosofia do karatê, tirar isso? Já tiveram bastante? Qual que é? Vários, né? Teve bastante. Teve vários. Bastante. Alguns a gente conseguiu, outros a gente não conseguiu. Uns até chegaram ao óbito, enfim, teve vários. Infelizmente isso a gente dá os meios, né, para que saia disso, mas aí o caminho é cada um que segue, né? Sim, é livre-arbítrio, né? E é muito difícil, principalmente o Ricardo sabe bem nessa questão, quando eles vão chegando mais na adolescência, né? Que eles vão tendo outras influências de fora, né? Que outros colegas que acabam usando entorpecente, alguma coisa, acabam influenciando eles, né? E eles, para se sentirem aceitos também nesse meio, eles acabam fazendo uso, né? E às vezes não tem volta. Né? E a gente fala, você quer ir, vai, mas não tem volta, né? Presta atenção. Aqui você tem volta, agora na vida, às vezes você não consegue sair disso. Muitos procuram a ajuda de vocês fora da aula para conversar? Você tocou num ponto assim bem interessante, né? Sim. Porque eles com essa dificuldade, às vezes eles não falam abertamente com todo mundo. Então eles esperam um momento, chama, conversa fora. Isso já aconteceu bastante comigo. Verdade. E você, Ricardo, fala um pouco dos resultados positivos para os alunos e também para a sua vida, porque isso é uma experiência de vida, né? Cada dia que você chega para dar aula, eu tenho certeza que você sai com uma lição, né? Sim, sim. Olha, eu vou falar de mim agora. Quando eu entrei nesse projeto, às vezes as criançadas chegaram, hoje a gente pode fazer uma atividade diferente que não seja karatê? E eu não tinha faculdade nessa época, né? Meu Deus, e agora, tal? E aí eu resolvi fazer a faculdade. E graças a esse projeto, pagou minha faculdade. Né? Eu trabalhando, pagar minha faculdade. E hoje eu sou formado há 6 anos, e hoje eu consigo ministrar aula bem. Então esse é um ponto positivo para mim. Em relação aos meninos, nossa, tem o Jackson, tem o Daniel William, que foram campeão sul-americano, uma coisa muito importante, assim. Que saiu da Casa Brigo. Da Casa Brigo. Foi campeão sul-americano. Agora a gente acabou de ir para o Rio de Janeiro, né? A gente foi para Teresópolis, a convite. Foi só a estadia e a alimentação foi tudo pago para eles, porque eles lutam bem e tal. E eles foram campeões também. E assim, esses meninos quando vão lutar é uma coisa assim que me dá uma alegria, uma satisfação muito grande. Então, é isso que eu tenho assim para falar. Quem é o aluno que você falou que foi sul-americano? O campeão sul-americano foi o Daniel William, o William Gomes e o Jackson. Da Casa Brigo. Da Casa Qual é a Brigo. história de vida deles? Então, eu vou falar do William, porque o William foi um menino que chegou quase no topo. O William nunca teve pai nem mãe, viveu lá desde pequenininho. E o Léo, ele tem problema na cabeça, aí uma vez ele foi internado, o Léo tirou ele para colocar ele num lugar particular. Ele começou a lutar MMA, começou a ganhar lutas, tal, ganhando luta, mas aí ia pra droga de novo, aí caía. Aí de novo chance, aí caía. Até que encerrou, não teve mais jeito. Hoje ele tá casado, né, que a gente tá sabendo. Ele foi lá na academia esses dias, pedi para ele falar um pouquinho dele lá, tal, com as crianças. Tá casado com uma moça que é bem legal, tem 2 filhos, tá cuidando dele. Enfim, essa é uma história do William. A gente queria trazer alguém aqui hoje, mas não pode.
tinha que ir lá na justiça pegar... Por ser menor, né? Por isso que não deu para trazer. A gente queria muito trazer alguém, né? Mas não deu mesmo. E eles ligam para vocês depois que saem, vocês dão essa liberdade para tornar amigos? Já tem algum amigo que teve histórias? A gente tem um grupo, né? No meu projeto, a gente tem um grupo. Que a gente sempre está se comunicando. Ei, como é que você tá? Tô bem e tal, tô trabalhando em tal lugar. Tô assim, casei. Então eu sei, assim, praticamente tem alguns que faleceram, infelizmente. Então a gente tem um grupo, eu sei de todos, até os que 10 anos atrás que saíram, eu sempre me comunico com eles. Que bacana, se todo mundo fizesse um pouquinho, né? Exato. A gente sempre fala, né, do Karate Kyokushin, que é muito difícil. Às vezes a pessoa pode parar, mas uma hora ela vai aparecer de novo ali, né? Então, isso acontece direto. Eles, às vezes dão um tempo, mas eles voltam. Porque sabe que ali eles vão ser acolhidos, tem estrutura, o treino é gostoso, é legal, a pessoa se sente bem, a autoconfiança passa muito, né, pro aluno. Então ali ele sempre acaba voltando, o que eu falei, isso leva para a vida, não adianta. Né? Hoje, para mim, eu acordo pensando nisso e vou dormir pensando nisso. E tudo que eu faço com foco vem graças a essa filosofia. Existe um diferencial, né, para uma criança que ela teve a vida inteira numa arte marcial, ela cumpriu a meta, ela começou e terminou. De uma outra criança que viveu numa vida normal. São posições diferentes, posturas diferentes, focos diferentes na vida, né? A gente vê pela postura, eu acho isso muito bacana. O que vocês estão fazendo se todo mundo fizesse um pouco, quem tem esse portfólio, né? Com certeza o mundo estaria bem melhor do que está hoje, com certeza. A gente, igual o Ricardo, acho que tem o Alex, né? Que tá o Alex para pegar a faixa preta. Lá a gente tem o Raul, tem o Ed também, que são formados lá, são faixa marrons, né? Que a gente pretende que o ano que vem, né, consiga a faixa preta e eles fiquem lá, responsáveis. Aí eu consigo também abrir espaço em outro lugar, né? Que o objetivo de vocês, pelo também que eu entendi, essa formação cumpriu, vamos para outro lugar, né? Sim, sem dúvida. E aí a gente expandindo isso, né? O teu projeto para abrir academia, que você fala que tem vontade, tem prazo ou ainda só está no projeto? Ainda só está no projeto. A gente chegou perto, difícil, eu e minha esposa, né? Só que aí o local não era adequado, enfim. Tá ali. Falta pouquinho. Olha, gente, eu agradeço vocês pela presença, tá? Obrigada por contar a experiência pra gente. Isso é bom que as pessoas veem, né? O trabalho do ser humano, que se todo mundo se movesse um pouco, com certeza a nossa sociedade hoje estaria muito melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, então, este foi mais um programa Terceiro Setor. Para acessar este e outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. Até mais!